A princípio ele era um único livro, não eram 2 volumes, era apenas um volume. E eles foram escritos 100 anos depois do livro de Reis, o primeiro e segundo livro de Reis. O primeiro e segundo livro de Reis, eles foram escritos narrando os fatos que antecederam o exílio, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Então, os fatos que antecederam o exílio do Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino de Israel, o Reino de Judá, estão descritos no livro de 1ª e 2ª Reis. O livro de 1ª e 2ª Crônicas contam os fatos ocorridos depois do exílio babilônico. Então, depois, quando o povo sai do exílio babilônico e retorna para Israel ou para Jerusalém, Crônicas, o autor de Crônicas, então, começa a narrar estes fatos, começa a narrar essa história. É interessante notar, amados, que os livros de 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, eles foram escritos com o propósito de orientar a restauração do reino em Israel e também de fomentar, enfatizar, motivar a unidade que estava perdida, a unidade de Israel estava destruída. Então, o livro de 1ª Crônicas e de 2ª Crônicas, ele foi escrito com esse propósito. Eles estavam sem rei, não tinha unidade política, não tinha unidade espiritual. Então, esse livro foi escrito com esse objetivo, com esta finalidade. E foi vendo esta finalidade que eu creio que seja bom estudarmos esse livro. Por quê? Porque hoje as igrejas estão fechadas, os crentes estão enclausurados em seus lares. É como se a igreja estivesse, na verdade, dividida. E nós precisamos olhar para o futuro. Deus certamente há de encerrar, há de destruir este impedimento, e nós vamos poder nos unir novamente. E precisamos estar preparados para esta unidade física, essa unidade espiritual, esta unidade debaixo da autoridade do Senhor, para que venhamos a frutificar ainda com mais vigor do que anteriormente. É verdade também que o exílio do Reino do Norte, as pessoas que foram para o exílio assírio, não retornaram. Alguns poucos que foram para o exílio babilônico, alguns poucos retornaram a Jerusalém. E eu creio que isso também há de acontecer com a igreja. Alguns que foram não irão retornar. E os que foram, alguns retornarão. Mas estes que voltarão, os que retornarão, que voltem com todo vigor, com o desejo realmente de unir-se para crescer. E Israel, depois do exílio babilônico, também conseguiu ser e hoje é uma grande potência. Então nós vamos crescer, e esse é o objetivo de estudarmos esse livro. Quando Israel retornou do exílio de babilônico, eles enfrentaram algumas dificuldades para restaurar o reino, para restaurar a unidade, para restaurar tanto a unidade política quanto a unidade espiritual, em virtude da mistura étnica, a mistura religiosa entre povos também e a questão da violência. Então, essas características que dificultavam a unidade espiritual, a unidade do povo, a unidade submissa a uma mesma autoridade, essas mesmas dificuldades nós temos encontrados. A mistura de sentimentos e ideias ou ideologias, a mistura religiosa, a mistura de ideias políticas, a violência. Então, essa mistura, ela prejudica ou dificulta bastante
a nossa unidade. E dentre estas misturas, nós podemos identificar no povo de Israel e hoje também algumas dificuldades nominais, específicas, como por exemplo o sincretismo. Quando a gente fala sincretismo, é interessante saber o que vem a ser. E olhando para o dicionário, sincretismo é a reunião de doutrinas diferentes com a manutenção de traços perceptíveis das doutrinas originais. Mas essas doutrinas originais que permanecem no sincretismo, elas são artificiais, tão artificiais que não ajudam o povo a unir-se no mesmo objetivo. Pelo contrário, afasta, porque são frágeis demais devido à sua superficialidade. Então, o sincretismo religioso, o sincretismo entre povos, a mistura dos povos, dificulta muito a unidade. Vamos tentar dar um exemplo prático em termos de sincretismo religioso e de doutrina. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se queremos ouvir Deus falar conosco de forma clara, devemos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e ler. Bem, não é só ler. Precisamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é apenas ler, não é apenas entender, é necessário também praticar, colocar em prática, me disponibilizar a obedecer. Eu quero obedecer e vou obedecer. Aí sim, estarei cumprindo a vontade de Deus e as bênçãos do Senhor serão desfrutadas com mais plenitude em minha vida ou por mim. Nós sabemos disso. Porém, sabemos também que a Bíblia, às vezes, é colocada aberta em cima de um cômodo em casa. Sabemos também que muitos crentes trazem e levam as suas Bíblias apenas debaixo do seu braço. Traz para a igreja e leva para casa. Hoje em dia, nem trazem muito para a igreja, deixam-na em casa. E se perguntasse aonde está a tua Bíblia de papel, muitos não saberiam responder onde guardaram, de tão escondida que ela está, porque usam mais o celular. Esta prática doutrinária bíblica, falando que a Bíblia é a palavra de Deus, está sendo aplicada desta forma? Desta forma não, ela passa a ser apenas superficial. Deixar a Bíblia aberta em cima de um cômodo, fechada, ou levá-la para casa e para a igreja, para casa, ou deixá-la guardada em um lugar, sem abrir, sem ler, sem estudar, sem praticar, é a doutrina superficial, que em vez de ajudar a unidade, atrapalha, quebra, faz separação. Então isso é uma ideia de sincretismo. Temos um ato religioso, temos um sentimento religioso, mas esse sentimento religioso ele não é praticado na sua integridade. Ele passa a ser superficial porque está misturado com outras ideias, com outras práticas que não são bíblicas. E este sincretismo, ele atrapalha muito a unidade de Israel ou a unidade da igreja. Então devemos orar, buscar ao Senhor para que possamos nos afastar desta ideia ou dessa mistura, para que venhamos a ser puros ou voltados única e exclusivamente para a palavra de Deus e colocá-la em prática, ou única e exclusivamente para as doutrinas bíblicas e colocá-las em práticas em sua integridade. Outra coisa que atrapalhou o povo de Israel foi o relativismo. O que vem a ser o relativismo? É uma postura de interpretação da realidade que sugere que tudo deve ser encarado segundo o conceito da relatividade. Em outras palavras, o que é verdade para mim pode ser verdade para o outro ou não, mas isso não importa.
E assim como eu não pretendo impor meu conceito de verdade a ninguém, também não aceito que ninguém me apresente ou imponha outra interpretação da verdade. É uma espécie de cada um na sua. Eu interpreto e vivo a palavra de Deus, ou vivo a religião, ou o cristianismo, melhor dizendo, de acordo como eu quero, de acordo como eu entendo e ponto. Não aceito que ninguém me imponha nada e também não imponho nada a ninguém. Isso atrapalha, irmãos, a unidade da igreja, dificulta a unidade espiritual da igreja e precisa ser combatido. Nós somos um corpo e precisamos cuidarmos uns dos outros, ter cuidado um com os outros. Quando olhamos para o nosso corpo e vemos algo que está disforme, mesmo que seja um fio de cabelo, está disforme, às vezes atrapalha demasiadamente. E somos levados a consertar, a regularizar aquela coisa que está disforme. Por exemplo, cílios. Aonde ficam os cílios? Nos olhos. Eles têm que estar ali o quê? Uniformemente um do lado do outro. Se um ficar para baixo, um único cílio ficar para baixo, vai incomodar a peça. Você vai enxergar, vai ver que tem alguma coisa na minha vista, tem alguma coisa atrapalhando, e você vai consertar aquilo. Todo o corpo fica atrapalhado com um cílio que saia do seu lugar. Nós somos o corpo de Cristo Jesus. Então não podemos ter essa ideia de relatividade. A vida é minha, eu faço o que eu quero e como eu quero, eu vivo o cristianismo como eu quero e pronto, está acabado. Não, isso está errado, dificulta a vida de unidade. Precisamos viver em comum. A Bíblia, ela é repleta dessa expressão uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros, devemos cuidar uns dos outros, devemos ter zelo um pelos outros, carregar as cargas uns dos outros, e precisamos estar juntos, lutar por esta unidade. Eu não sou um ser isolado, eu não posso viver o cristianismo da forma que eu bem entenda, sem um compromisso coletivo, sem uma ideia coletiva. Não posso viver assim. Não existe cristianismo sem a coletividade, sem a igreja. E eu preciso então entender, para que esta unidade, para que a igreja cresça, frutifique e vença as outras muitas batalhas que ainda está por vir, irmãos. Essa pandemia é uma das que já ocorreram. Nós teremos ainda outras muitas. E como igreja precisamos estar cada dia mais unidos, fortalecidos no Senhor. E esse conceito de relatividade, cada um na sua, destrói a nossa unidade, destrói a nossa força. Corre nas mídias, né? Juntos, essa expressão, juntos somos mais fortes. E é uma verdade. Juntos somos mais fortes. Precisamos entender bem as doutrinas bíblicas, conhecer bem as doutrinas batistas, já que nós somos igreja batista, então somos batistas, então precisamos entender melhor as doutrinas batistas, para que estejamos juntos e cresçamos, nos fortalecendo e cresçamos para a honra e glória do Senhor. Uma outra coisa também que atrapalhou bastante a Israel nessa unificação é a licenciosidade. O que é a licenciosidade? A licenciosidade tem várias características, né? É a característica de quem age indisciplinada e desregradamente. Devassidão, né? O que age de maneira desregrada.
Lubricidade também está envolvendo esse conceito de licenciosidade. É a qualidade do que se opõe à decência e ao pudor. Quero me ater um pouco mais na indisciplina e no desregramento. A vida cristã, ela precisa ter disciplina. E a disciplina nos faz caminhar melhor, nos faz caminhar mais e nos faz caminhar juntos. Sem disciplina, não tem como caminharmos juntos e melhor, avançarmos mais. Então, a disciplina ela é muito importante. Ser alguém indisciplinado traz consequências desastrosas para a nossa vida. Então, a forma de vestirmos, a forma do nosso vocabulário, a forma de como vamos nos apresentar pode cooperar para o nosso desenvolvimento, como também pode prejudicar o nosso desenvolvimento, irmão. Nós vemos isso muito, e isso é muito divulgado, nas questões de entrevista de emprego. Se eu chego num determinado local para a entrevista de emprego e chego desleixado, com aparência desleixada, com um vocabulário não escorreito, um vocabulário chulo, certamente a vaga de emprego será oferecida para outro. Então a nossa aparência como cristão, quando eu falo eu sou crente, precisa estar visível isso, precisa estar visível nas minhas vestes, na minha forma de falar, no meu comportamento, vocabulário, na minha forma de ser, precisa revelar Cristo Jesus. Se eu sou membro da igreja, a igreja tem normas, oferece privilégios. Que privilégios são esses? Vir à escola bíblica dominical, tem a revista, tem a Bíblia, os cultos, a participação está aberta. Então eu preciso envolver-me nas atividades da igreja e aproveitar. Isso é disciplina, é para crescer. Não sei se os irmãos recordam sobre a disciplina da igreja. Nós temos a disciplina formativa, a disciplina corretiva e a disciplina cirúrgica. A disciplina formativa, ela tem como objetivo formar o caráter de Cristo em nós. Todas as oportunidades que nós, como crentes em Cristo Jesus, podemos ter para formar o caráter, devemos aproveitar as oportunidades para que o caráter de Cristo seja formado em nós. A disciplina corretiva é quando nós erramos a conduta, a atitude, o pensamento e o sentimento que Cristo deveria ter através da nossa vida. O caráter de Cristo está sendo formado em nós. Quando eu vacilo, quando eu escorrego, quando eu erro, o caráter de Cristo não funciona assim. Não, Cristo não responderia desta forma. Cristo não agiria desta forma. Como cristão, então, eu não posso agir. Então, eu vou passar pela disciplina corretiva. A disciplina, irmãos, ela nos une. Nós precisamos olhar para a disciplina e nos deixar disciplinar pelo Senhor, para que venhamos a ser uma igreja ativa, uma igreja que dê uma resposta sábia, correta a esta sociedade que hoje se encontra em pânico. Como igreja de Cristo Jesus, o que nós temos respondido? Qual tem sido a nossa resposta a esta sociedade? Como igreja, irmãos? Como igreja? Então, a sociedade precisa de uma resposta vinda de Deus. E a boca de Deus somos nós. Mas para que isso possa ocorrer, precisamos não ser licenciosos, não ser indisciplinados, desregrados, ter decência, ter pudor, não viver uma relatividade, não se deixar levar pelo relativismo e nem tampouco nos deixarmos envolver pelo sincretismo religioso. Em relação ao autor, esses livros
o autor, nesses livros, o autor bíblico, ele é desconhecido. Assim como lá no Novo Testamento, a carta aos Hebreus também não tem autor conhecido. Segundo a tradição judaica, atribui a autoria de crônicas para Esdras, né? Por causa de duas razões. Primeiro, o livro foi redigido no período após o exílio, período em que Esdras, né, estava na atividade política, religiosa, exercia o ministério naquela época. Também as várias passagens de crônicas que revelam a afinidade com as preocupações sacerdotais expressas por Esdras. Então, em virtude destas duas razões, a tradição judaica atribui a autoria de 1ª e 2ª crônica a Esdras. Mas tem também dúvidas em relação a estas considerações. Por exemplo, a data da redação de crônicas não se ajusta ao período de vida de Esdras, só uma parte. Por exemplo, capítulo 3, do verso 17 ao 24, a genealogia ali apresentada, segundo alguns intérpretes, abrange 5 gerações depois de Zorobabel, ou seja, vai muito além do período de vida de Esdras. O enfoque do autor de crônicas sobre a monarquia de Israel não aparece nas preocupações ou nos ensinos de Esdras. A preocupação de Esdras contra a apostasia e também o casamento misto também não é visto no livro de crônicas. Então, do ponto de vista tradicional, ele continua sendo hipotético. Melhor dizer que os livros de crônicas de autor desconhecido. Ao redigir a sua história, o cronista se vale de várias fontes escritas. Também eu achei muito interessante. Nós vemos no livro de crônicas várias referências a livros canônicos do Velho Testamento. Há vários textos bíblicos referentes no livro de crônicas, como, por exemplo, Pentateuco, Juízes, Ruth, Salmos, Isaías, Jeremias, Zacarias. Tudo encontramos referência no livro de crônicas, mas também encontramos referências em livros não canônicos, como, por exemplo, a História dos Reis, é um livro não canônico. Também o Livro dos Videntes, também é um livro não canônico. E o autor do livro de crônicas, ele lança a mão desses livros não canônicos para descrever esse livro histórico. Data do livro, e eu creio que isso também seja muito interessante, né? Nós temos uma data provável da autoria desse livro. Parece que ele foi escrito entre os anos de 515 a 400 antes de Cristo. Isso nos faz ter em mãos, né? Nós temos em nossas mãos um livro de 2.535 anos, se levarmos a data mais antiga, que é de 515, e de 2.420 anos, se levarmos em consideração a data mais próxima. Então, no mínimo, nós temos aí um livro de 2.500 anos em nossas mãos, e que fala até hoje, prova de que é um instrumento divinamente inspirado pelo Senhor. Eu espero e desejo de coração que o estudo desse livro alcance o objetivo em nossa vida, que é a unidade espiritual, a unidade como igreja de Cristo Jesus, a restauração da igreja segundo a vontade, segundo os olhos do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos que estão em casa, que estão aqui. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa bênção, por essa oportunidade. É uma bênção ter realmente a palavra de Deus em nossas mãos, um livro tão antigo que ainda fala tão profundamente ao nosso coração e à nossa vida. Pai amado, Pai bendito, grato te somos, porque o Senhor tem nos consolado, confortado, orientado, instruído, Senhor, tem demonstrado o teu zelo, o teu amor, o teu cuidado para conosco, suprindo
todas as nossas mais íntimas necessidades, Senhor. E algo que temos necessidade, muita necessidade, é de Tua palavra. Por isso, pedimos, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para entendermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Capacita-nos, ó Deus, unge-nos com Teu Espírito, para que coloquemos-la em prática, para o louvor da Tua glória e a alegria nossa. As promessas, Senhor, as Tuas promessas não falham. E o Senhor, segundo o texto bíblico que serve de base, Senhor, para o estudo desse livro, prometeu a permanência, a eternidade do reinado de Cristo Jesus sobre a nossa vida. E assim, ó Deus, desejamos que seja cumprido. Venha a nós, Senhor, o Teu reino. Seja feito, ó Deus, a Tua vontade sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja. É a nossa súplica em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos encerrar o culto desta tarde em torno do hino 62 do Cantor Cristão. Será o nosso pós-lúdio, hino 62 do Cantor Cristão.